Jesus, amém? Aproveitando que estamos em pé, vamos fazer leitura da palavra de Deus no livro de Josué, capítulo de número 20 e o versículo de número 6. Josué, capítulo de número 20, versículo de número 6, para nós fazermos meditação nesta noite. Enquanto os irmãos acham, meu agradecimento a Deus por essa oportunidade de poder estar aqui uma vez mais no Desafio Jovem Luz do Vale, lugar de bênção para a nossa vida. Obrigado ao Nilson, o pastor Redonino, também o pastor Nelson, Deus abençoe, Mateus, todos os irmãos. Feliz de estar acompanhado do presbítero irmão Rogério e também o irmão Diogo, que hoje está conosco. E eu trago a todos os irmãos um abraço do meu pastor presidente, pastor Roque Vieira Vilande, ali do campo de Dois Irmãos. Amém, meus irmãos? Também da minha pastora, a pastora Andréia Vilandes, casal que tem servido de bênção para a nossa vida e para o campo de Dois Irmãos. Meus irmãos, vamos ler a palavra de Deus. Josué capítulo 20, versículo de número 6, diz assim: E habitará na mesma cidade até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que for naqueles dias. Então o homicida voltará e virá à sua cidade e à sua casa, a cidade de onde saiu. Então apartaram Quedes na Galileia, na região montanhosa de Naftali, e Siquém na região montanhosa de Efraim, e a Kiriat Arba, ou seja, Hebron, na região montanhosa de Judá, da além do Jordão, na altura de Jericó para o oriente. Apartaram Bezer, no deserto, na campina da tribo de Ruben, e a Ramote em Gileade da tribo de Gade, e a Golã em Bassã da tribo de Manassés. Foram essas cidades designadas para todos os filhos de Israel e para o estrangeiro que peregrinasse entre eles, para que escolhesse a elas todo aquele que por engano matasse alguma pessoa, para que não morresse nas mãos do vingador do sangue, antes de comparecer perante a congregação. Amém, meus irmãos? Podeis tomar assento em nome de Jesus. Quero trazer uma palavra rápida e objetiva nesta noite, a qual o Senhor Deus tem colocado em nosso coração para repartir com a igreja do Senhor Jesus esse lugar. Eu sempre digo que pregar o Evangelho é um compromisso muito grande, que não é tempo de ministério, não é tempo de cristão. Toda vez que nós vamos ministrar, a nossa carne treme, pois é um compromisso de trazer uma palavra que não seja muitas vezes aquilo que nós queremos falar, mas uma palavra que venha ao encontro da necessidade do povo de Deus, da igreja do Senhor, que são aqueles que são chamados e escolhidos por Deus para ocupar esses lugares aqui nesta noite e adorar ao nome do Senhor. E quando eu orava a Deus para transmitir uma palavra nesta noite, Deus falou comigo sobre esta história da Bíblia Sagrada, do livro de Josué, do capítulo de número 20, que nos fala sobre as cidades de refúgio, cidades que foram designadas para que porventura alguém matasse uma pessoa sem intenção, matasse por engano, fosse levada para as cidades de refúgio. E quando eu estava lendo essa história da Bíblia Sagrada, eu comecei a entender e ver que Deus se utilizou muitas vezes de parábolas, de ilustrações, para ilustrar aquilo que Jesus Cristo representa na nossa vida. E quando eu comecei a ler o nome dessas cidades, eu fui observando algumas palavras que traz lição para a nossa vida, principalmente para nós que estamos aqui no Desafio Jovem Luz do Vale, que fomos resgatados pelo Senhor, porque eu sou fruto do desafio. Deus mudou a minha vida dentro do desafio, Deus mudou a minha história dentro do desafio. Eu fui batizado com o Espírito Santo, dentro do desafio eu voltei a sonhar, eu voltei a pensar em Ti,
dias melhores para a minha vida. Então eu posso entender aquilo que você passa, aquilo que você sente, pois um dia eu estava sentado aí como vocês estão, para ouvir a palavra de Deus, mas o gostoso foi que Deus olhou para a minha vida assim como está olhando para vocês. E quando eu comecei a ler essa palavra, vi que Deus, que foi escolhida a primeira cidade de refúgio, a cidade chamada Quedes. Eu comecei a ler e ver que no original a cidade de Quedes significa santo ou santuário, ou lugar de santificação para o impuro. Eu passei a ver na Bíblia que Jesus Cristo, ele representa o que Quedes representava para as pessoas que iam habitar naquela cidade, porque Jesus Cristo, ele é santificador de todo aquele que nele se achega. Às vezes as pessoas olham e não entendem a forma que Deus trabalha, a forma que Deus age. Eu estava um dia ministrando no aniversário de uma cidade no Paraná, onde falava o padre e mais algumas autoridades daquela cidade. Eu havia uma multidão de quase 5.000 pessoas, e o padre, na hora da fala dele, me disse: pastor Davi, eu gostaria que você me respondesse algo, porque é que a maioria dos crentes são ex alguma coisa, é ex-bêbado, é ex-dependente químico, é ex-isso, é ex-aquilo. Eu na hora fiquei com meu coração fervendo e disse: Senhor, me dá oportunidade de respondê-lo com sabedoria, me dá graça para me respondê-lo debaixo da graça e do conhecimento do Espírito Santo de Deus. Quando eu fui falar sobre a questão de dizer por que a igreja é constituída de ex-drogado, ex-caído, ex-falido, ex-mendigo, ex-traído, louvado seja Deus, porque a igreja do Senhor Jesus ainda prega o evangelho genuíno, e o evangelho genuíno transforma a vida. O evangelho genuíno, a pessoa pode chegar aqui cheio de pecado, pode chegar aqui sem valor para a sociedade, sem valor para a família, mas aí Cristo, que é o santificador, ele nos santifica, ele nos purifica, ele nos dá a oportunidade de uma nova história de vida. Quantos aqui já foram santificados por ele? Levanta a sua mão e o nome do Senhor. Cristo é santo e santificador de todos aqueles que nele se achega. Louvado seja Deus. É por isso que Satanás muitas vezes ele erra, muitas vezes ele quer acusar o teu passado, ele quer acusar a tua história. Aí Jesus está dizendo: ele pode ter chegado cheio de pecado, pode ter chegado cheio de chagas, pode ter chegado cheio de ferimentos, pode ter chegado com a sociedade acusando e dizendo: não tem mais jeito. Pode Satanás ter pisado em cima, ter sujado a tua imagem do pecado, ter sujado a tua imagem do submundo das drogas, do alcoolismo, mas você está vivo, você está inteiro, porque sobrou um pedacinho de unha e Jesus Cristo te pegou, te levantou, te santificou, te deu um banho no sangue do Cordeiro e te deu uma nova oportunidade de vida. Levanta a sua mão, você que foi santificado, que foi perdoado, que foi amado pelo Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Coisa linda é, as pessoas olham e não entendem quando a pessoa se aproxima do Senhor. Eu lembro-me quando Jesus encontrou-me no submundo das drogas da cidade de Estrela, dormindo no meio do mato, cabelo pintado de amarelo, brinco na orelha, sempre drogado, revólver na cintura, pensando ser alguma coisa. E quando eu estava depressivo, pensando em tirar a minha própria vida, veio um moço em minha direção e disse: Davi, Satanás está tentando fazer você tirar a tua própria vida, está dizendo que seus pecados são demais, que você não tem direito à salvação, que Jesus não te ama. Mas eu quero te dizer uma coisa: Jesus te ama e vai mudar a história da tua vida. Jesus te ama e vai te fazer pregador do evangelho. Louvado seja Deus. Eu lembro-me que foi no culto, e quando cheguei no culto, o pregador fez o convite, eu passei à frente e entregar a minha vida ao Senhor Jesus. Alguém olhava e até ria da situação, uma situação caótica, fugindo da polícia, passando por situações extremas de muita dificuldade da minha vida. Lembro que pela primeira vez eu ouvi a voz do santificador falando comigo. Quando eu dobrei meu joelho, disse: Senhor, tu aceita essa imundícia, esse trapo humano que está aqui neste culto, ao ar livre nessa cidade, tu me aceita, Senhor. Eu vi a voz de Jesus falando comigo a primeira vez: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E a voz dele continuou soando no meu ouvido e disse: eis que eu faço novo na tua vida todas as coisas. Tem gente até hoje lá acusando, mas eu estou aqui pregando, porque fui santificado, fui escolhido
importa o que falam, não importa o que pensa de você, o importante é que você está num lugar de refúgio. Lá fora pode abusar, mas aqui Jesus te abraça, aqui Jesus te ama, aqui Jesus te guarda, aqui Jesus te purifica, aqui Jesus te santifica e depois te tira daqui para ganhar almas para o reino dele. Levanta a sua mão e adora ao Senhor. Escolhida para a cidade de refúgio foi a cidade de Siquém. Siquém é o lugar de amparo para o cansado. Siquém no original quer dizer ombro ou costas. O ombro é a parte do braço que tem força para carregar pesos. Louvado seja Deus. E da mesma forma que Siquém é o lugar de força para aquele que está cansado, Jesus é o refúgio e fortaleza para o cansado. Louvado seja Deus. Jesus é o bom pastor que carrega a sua ovelha no ombro. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas vezes você está cansado, está ferido, está machucado, aí você diz: eu não tenho força para continuar, mas você está guardado no lugar de força. Você está cuidado por aquele que suporta as suas fraquezas, por aquele que te fortalece, por aquele que te cura. Quando você cansa, o bom pastor te carrega no colo. Você chegou aqui, quem sabe, cansado, ferido, oprimido, mas o bom pastor te trouxe nesse lugar porque ele tem força, e não só força para te carregar, tem força para desfazer com todas as obras do inimigo contra a tua vida, tem força para repreender toda a fúria do diabo contra a tua vida, tem força para apagar o teu passado e te dar uma nova história de vida. Levanta a sua mão e adore o teu pastor que te carrega no ombro quando você está cansado. Louvado seja Deus. Ele é refúgio, ele é fortaleza para a nossa vida. A terceira cidade que foi escolhida para a cidade de refúgio era a cidade de Hebrom. Hebrom quer dizer comunhão ou associação. Louvado seja Deus. Era um lugar de comunhão, uma cidade que foi designada para ser um refúgio para o desamparado e solitário. Jesus é o refúgio seguro para o desamparado e solitário. Quantas vezes nós andávamos sozinhos, desamparados, porque no momento da vida que nós vivíamos, às vezes tinha amigos, entre aspas, que quando tinha dinheiro, quando tinha droga, quando estava bem, tinha amigos, tinha companheiros, tinha pessoas que queriam estar do nosso lado, mas se viesse uma enfermidade no filho, eles não ofereciam remédio. Se viesse uma enfermidade na família, eles diziam: não, a vida é dele. Andavam sozinhos e solitários, tinha que cada um fazer por si. Mas aqui nesse lugar é lugar de comunhão. Jesus nos fez ter comunhão com Deus Pai, Jesus nos fez ter comunhão com Ele mesmo, Jesus, Deus Filho, e Jesus nos fez ter comunhão com o Espírito Santo, e nos fez ter comunhão com os outros. Quantas pessoas que às vezes viviam sem comunhão, viviam sem amigos, não tinham prazer de apertar a mão de alguém, conversavam sempre cabreiro, sempre desconfiado, não olhavam no olho do outro. Mas aqui neste lugar é o lugar que nós vivemos em comunhão, que nós vivemos em família, porque a Bíblia Sagrada diz: acompanhe com sua vida, que os irmãos vivem em união. Aí o óleo desce sobre a cabeça e sobre a barba do sacerdote, e desce sobre a igreja e desfaz com as obras do inimigo. Levanta essa mão, você que tem comunhão com Ele, você que tem comunhão com o Espírito Santo, você que tem comunhão com o teu irmão. Louvado seja Deus. E é tão lindo nós vimos as pessoas viverem em comunhão, porque viver em comunhão é ter o mesmo pensamento, é ter o mesmo propósito. Viver em comunhão é você poder dizer: ei, eu quero sair daqui bem, eu quero ser recuperado, eu quero ser transformado, mas o meu irmão também precisa ser, o meu irmão precisa ser transformado, o meu irmão precisa ser restaurado. Tem tanta gente que prega sobre comunhão que às vezes dá vergonha. A gente anda em algumas igrejas por aí, pastores, que parece que a gente não vive aquilo que prega. Fala de comunhão, mas se alguém se destaca para pregar, eles querem botar o pé em cima e matar. Mas aqui eu louvo a Deus, que se alguém canta, os irmãos dão glória a Deus, se alguém prega, os irmãos dão glória a Deus, se alguém é escolhido para dar o testemunho, os irmãos dão glória a Deus, porque vivemos em família, vivemos em comunhão com o outro. Depois
Quando a pessoa dobra o seu joelho para orar e tem comunhão com o outro, a glória de Deus desce sobre a nossa vida. Quando a pessoa tem comunhão com o outro, a presença de Deus nos envolve e nos faz viver em novidade de vida. Quando a pessoa tem comunhão com o outro, a pessoa pode, às vezes, alguém até falar uma palavra que você não gosta, mas você vai lá, você abraça, você perdoa, porque você tem comunhão. Você não vive solitário, você não pensa somente em você mesmo, você pensa num todo, e o nome do Senhor é glorificado. Eu lembro-me quando um dia um moço da cidade onde eu morava disse: eu não quero mais servir a Deus, desviou-se da igreja. Alguém falava mal daquele moço, diz: o que adiantou tanta dedicação? Agora está de novo desviado da igreja, não quer saber de servir a Deus. E aquele moço do nada pegou e disse: eu vou matar o Davi, vou terminar com a vida do Davi. Era meu amigo, morava, vivia dentro da minha casa, orava junto, participava dos cultos junto, mas automaticamente Satanás pega ele, desvirtua a mente, e ele sai dizendo que ia me matar. Mas eu sou doente, lavado e remido no sangue do Cordeiro, não tenho medo dos ataques do diabo, e se morrer aqui, o céu me espera ali. Louvado seja Deus. E passou o momento que ele ficou sem comunhão, a família abandonou, os amigos abandonaram, ele ficou sozinho. E um dia eu estou passando na rua, vejo ele sozinho, e o meu amigo, ele diz: mas como meu amigo, você não viu falar que eu disse para um monte de gente que eu ia te matar? De rapaz, não mata nada. Eu digo: você está sozinho, solitário, sem família, está triste, angustiado, vem para cá, entra no meu carro. Onde é que tu vai me levar, Davi? Eu digo: vamos lá para casa, rapaz. Arrumei um quarto dentro da minha casa, tem comida para ele, cuidei dele. Hoje ele está casado, tem família, é o obreiro da igreja. Olhamos, nós abraçamos, porque quem tem comunhão quer ver a pessoa viver bem. Quem tem comunhão com Cristo Jesus, ele não mata, ele levanta o caído. Quem tem comunhão com Cristo Jesus, ele não caloria, ele perdoa. Louvado seja Deus. Quantos aqui tem comunhão com o Espírito Santo de Deus? Levanta a sua mão e adore a Ele. Lugar de comunhão. E coisa linda quando nós vivemos em lugar de comunhão. E às vezes não é fácil a gente ter comunhão, não é verdade? Eu lembro quando eu estava no desafio lá em Três Coroas, Jesus trabalhando na minha vida, cheguei lá pensando que era valentão, e um dia botaram uma mesa de repolho, Dilson, para nós picar repolho, eu picando repolho lá, e o rapaz me falou uma coisa que eu não gostei, e eu preparei, levantei a mão para soquear, estava chegando, fazia 2, 3 dias que eu estava lá, e o Nilton gritou para mim, diz: Peixoto, agora nós temos que ter comunhão com os outros, ele é teu irmão. Eu baixei a mão, comecei a chorar, eu disse: mas eu não chorava. E daí um pouco o rapaz que atingiu me deu um abraço, ele disse: irmão Davi, vamos servir a Deus, vamos ter comunhão, porque Cristo nós vamos viver em família. Levanta a sua mão e adore a Deus essa noite. É coisa linda quando nós passamos a ter comunhão com Cristo, que Cristo nos faz fazer coisas que nós pensamos que é loucura aos olhos do homem. Lembro quando eu saí do desafio, o primeiro ato que Deus falou comigo, diz: vai lá na casa do inspetor que antes te perseguia para te prender, que eu preciso falar com ele. Eu pensei: como é que eu vou no inspetor que queria me prender, que muitas vezes eu abusava dele no bairro, que morava no mesmo bairro que ele passava prendendo e eu traficando no bairro. Como é que eu vou visitar esse homem? E o Espírito Santo diz: vai lá, que eu preciso falar com ele. Eu peguei e obedeci a voz de Deus, porque manda quem pode, obedece quem tem juízo. Cheguei na casa dele, ele estava passando por uma situação de adversidade na sua vida familiar, na sua vida conjugal, estava passando por uma dificuldade na vida financeira, estava vivendo um caos na vida dele. E quando eu cheguei vestido inteiro e gravata, com uma Bíblia na mão, ele olhou para mim e disse: o que ontem contigo, Peixoto? Eu disse: eu estive no desafio jovem e Jesus teve um encontro comigo, ele mudou a minha vida, eu fui batizado com o Espírito Santo, eu não sou mais o mesmo, eu sou uma nova criatura na pessoa de Cristo Jesus. E eu disse: eu não sei o que Jesus quer, mas ele mandou vir aqui para te dizer que ele te ama e que ele quer mudar a história da tua vida, para a glória de Deus. O inspetor aceitou Jesus, a família se converteu, hoje ele é pastor de igreja, serve a Deus na cidade Estrela, porque não tem mais desunião. Quando nós servimos a Cristo, nós temos comunhão. Quantos aqui têm comunhão com Deus? Quantos aqui têm comunhão para perdoar? Às vezes tem falta de
comunhão na família, Deus. Às vezes tem falta de comunhão familiar. A gente pensa, fica com o coração ferido. Sendo a minha família me abandonou, meu pai não gosta de mim, a minha mãe me abandonou, meus irmãos, meus amigos me abandonaram. Na verdade não é. Na verdade a situação que nós vivíamos nos leva a nos distanciar da família. Eles estão esperando você sair daqui para te abraçar, para te perdoar, para dizer valeu a pena o tempo que você ficou lá. Vamos botar uma pedra em cima do passado e vamos viver em comunhão. Vamos para a igreja servir a Deus. Eu também pensava, se ninguém gosta de mim. A pior situação que eu passei na minha vida antes de servir a Deus foi quando a minha irmã mais velha, a Regina, está sendo transmitida aqui, eu acho que ela até está assistindo hoje, assistente social em Bagé. Quando a minha irmã mais velha, ela teve que fechar a porta da casa para mim. Eu fiquei no desafio e vou dar uma saída, não vou ficar. Saí, vou para casa da minha irmã, vou ficar lá. Quando eu cheguei, ela fechou a porta e mano, sem você mudar aqui não tem lugar. Da mesma maneira, vai pra rua, cara, te vira. Eu olhei para minha irmã e comecei a chorar. De que situação, nem minha irmã não me quer. Meu pai me abandonou quando eu tinha 2 anos de idade. Ai, que situação difícil. E eu saí e fui para a rua. Quando eu pensei em voltar a beber, voltar a usar droga de novo, eu estava sentado na beira da BR-386, no estroncamento que vai para Taquari e vai para Estrela. Aí passa a van do desafio. Eu pego o telefone, ligo para eles, pastor, me dá uma oportunidade, deixa eu voltar. Ele, meu filho aqui sempre tem oportunidade, volta para cá. Voltei para lá, Deus mudou a minha vida. Hoje a minha irmã, vivemos em comunhão. O meu pai já descansou no Senhor, mas o tempo que ele estava vivo, depois que eu me converti, nós vivíamos em comunhão. A minha mãe estava desviada da igreja. Quando eu me converti, eu ganhei lá para Jesus. Ela já partiu, mas partiu salva. Louvado seja Deus, porque Cristo nos faz ter comunhão. Levanta sua mão que eu quero profetizar que Deus vai tirar a raiz da amargura aqui nessa noite. Deus vai tirar o ódio, Deus vai tirar o rancor e vai colocar perdão, misericórdia na tua vida, no teu coração. Sinta comunhão com o Espírito Santo agora. Sinta comunhão com o Espírito Santo agora. Sinta a graça de Deus na tua vida. Lugar de comunhão, louvado seja Deus. E a quarta cidade era a cidade de Bezerra, lugar de refúgio para o fraco. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gosto dessa cidade, lugar de refúgio para o fraco, porque o inimigo muitas vezes ele quer ser prevalecido, não é verdade? Ele veio para matar, roubar e destruir. Nós por nós mesmos não temos força para vencer o pecado, para vencer o medo, para vencer as drogas, para vencer o álcool, mas aquele que nos chamou, ele tem um lugar de comunhão para o fraco, ele tem um lugar de refúgio para o fraco, e nesse lugar ele diz: ei, digo fraco, eu sou forte, porque na pessoa de Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Às vezes o inimigo pensa que vai fazer você cair, mas Jesus está dizendo: eu estou pegando da tua mão e eu te ajudo e te fortaleço com a bênção da minha justiça. Às vezes o inimigo pensa que vai te tirar daqui sem uma mudança de vida. É mentira de Satanás. Jesus te trouxe nesse lugar de refúgio para cuidar de você, para tratar de você, para que você tenha comunhão com Ele, para que em tua fraqueza Ele te fortaleça. Então seja fortalecido nessa hora. Receba agora força de Deus para vencer o desejo de embora. Tem pessoa aqui agora que está com desejo tremendo de abandonar tudo, que disse: Deus, tu não falar comigo hoje, eu estou pegando as minhas malinhas e indo embora. Deus está falando, tem lugar de refúgio para você. Deus está falando, não sai antes do tempo. Tem o tempo de chegar, o tempo de permanência, o tempo de sair. Entenda o tempo de Deus, tem o trabalhar de Deus na nossa vida. Ele é lugar de refúgio para aquele que está fraco. Nele nós temos segurança. Louvado seja o nome do Senhor, para enfrentar as adversidades do inimigo. Não é fácil muitas vezes. Às vezes a gente se sente tão fraco, tão vulnerável, que quando eu saí do desafio de Três Coroas e voltei para minha cidade, fui para casa da minha saudosa mamãe, bati na porta,
Digo, mudei de vida. Oh, glória. Jesus me batizou com o Espírito Santo. Sou crente, quero servir a Deus. Não vou mais me fazer sofrer, me vendo muitas vezes sendo preso, me vendo muitas vezes trocando tiro nas ruas da cidade, drogado, fazendo a família passar vergonha. Mas o meu padrasto, que era um católico ignorante, que tem católico gente boa, mas tem católico ignorante, assim como tem crente gente boa, tem crente ignorante também. É verdade, meus irmãos. Ele olhou para mim e disse: na minha casa não tem lugar para você. Você aceitou Jesus, te vira, rapaz. Me mandou para a rua. Eu digo: para onde é que eu vou, pastor Redoni? Saio para casa, saio de casa com a minha mochilinha de maleta, tudo que era meu caminhão de mudança. Eu só tinha minha Bíblia, uma muda de roupa e uma gravata dentro, leva tudo, e uns folhetinhos de evangelização. Mas graças a Deus que Deus cuida daqueles que são escolhidos. Eu saio da casa da minha mamãe, vou até a igreja participar do culto. Quando chegou o final do culto, o pastor José lá de Estrela disse: Davi, você vai pousar aonde? Eu digo: olha, pastor José, eu ainda não sei onde é que eu vou pousar. Ele: vamos lá em casa jantar comigo? Eu digo: vamos. Eu fui, jantei com ele, passou-se a janta, conversamos, eu fui dando testemunho e fui contando o que Deus tinha feito na minha vida. Ele preparou um chazinho e a hora foi passando, até que ele resolveu: se eu vou arrumar um colchão aqui, você dorme aqui, e a partir de hoje a minha casa é a tua casa, a minha família é a tua família, eu vou cuidar de você. Deus sempre tem um lugar de refúgio para você. Levanta a sua mão e adore a Deus. Alguém dizer: não vai a lugar nenhum, mas das minhas fraquezas Ele foi a minha fortaleza. Eu não sabia trabalhar, Dilson. Pensa na dificuldade. Nunca tinha trabalhado, com 18 anos não sabia trabalhar, viu? Nunca tinha trabalhado, vivia na malandragem desde os 12 anos de idade. Aí eu digo: o que eu vou fazer para me manter? Chegou um moço e disse: Davi, eu vou te ajudar. Vou falar com o meu patrão, ele vai te dar um serviço. E o que você faz? Diz: eu sou pintor, trabalho para uma empresa que pinta os bancos sul, no estado do Rio Grande do Sul aqui, pinta os bancos do Brasil, e eu vou falar com o meu patrão para te dar um serviço. Diz: rapaz, mas eu nunca peguei um pincel na mão, não sei nem olhar para uma parede lá e ver se precisa pintar ou não precisa. Ele: fica tranquilo, eu vou te ensinar a trabalhar. Foi no patrão, o patrão deu um emprego, ele me ensinou a trabalhar, e eu passei a ter um lugar para morar. Onde estava o alojamento da firma era a minha casa. Louvado seja Deus. Nas minhas fraquezas Ele cuidou de mim. Louvado seja o nome do Senhor. Nas tuas fraquezas Ele vai ser tua fortaleza. Nas tuas fraquezas Ele vai te dar força para vencer. Nas tuas fraquezas Ele vai fazer você olhar e acreditar que existe um Deus que chama e se compromete com aqueles que são chamados. Louvado seja o nome do Senhor. Aí chegou o momento que eu disse: Deus, agora o tempo está passando, eu quero casar, Senhor, quero constituir uma família, quero poder ter uma família, ter uma casa, ter um lar. Mas a situação era de adversidade. Mudei para a cidade de Itapejara, aqui no Rio Grande do Sul mesmo. Cheguei lá com a minha sacola, minha mudança, com a minha Bíblia, né, na minha leva tudo que eu tinha, e cheguei na casa do pastor Leopoldo Martins, pastorzinho de 70 anos de idade já na época. Ele olhou para mim e disse: moço, é a primeira vez que eu te vejo, mas eu quero te dizer uma coisa: Jesus te mandou vir para essa cidade. Aqui Ele vai te dar uma família, aqui Ele vai te dar um lar, aqui Ele vai cuidar de você, e depois você vai para a obra missionária, porque Deus tem um chamado na tua vida, muito chamado que você não pode, mas o teu Deus vai te dizer que você pode. Louvado seja, você pode, você vai vencer, você vai vencer, você vai vencer, você vai vencer. É Ele que te ajuda. Para resumir, fiquei lá, casei. Em 3 anos eu tinha comprado carro, comprado casa. Deus me abençoou. Comprei um kitzinho de cachorro-quente, vendia cachorro-quente na esquina da casa da sogra, para não pagar aluguel. E com o dinheiro do cachorro-quente eu comprei terreno, construí casa, comprei carro. Deus me abençoou, me chamou para a obra missionária. E hoje eu estou aqui para te dizer que nos momentos das rejeições, no momento das fraquezas, o Cristo que me chamou, Ele é fortaleza para a tua vida. Levanta a sua mão e adore o nome do Senhor. O quinto lugar, Ramote, lugar de refúgio para os humilhados. Quantas humilhações a gente passou na vida, não é verdade? Porta fechada, rejeição, pessoas querendo levantar, querendo ver as coisas dar certo. E aí tu diz: não vai dar certo, você não. Você errou tanto algo, ainda bem que Jesus não olha da forma como o homem olha.
Ainda bem que Jesus não pensa da forma que o homem pensa. Quando a pessoa olha acusando e não vale nada, Jesus olha lá do céu e diz: ei, valeu meu sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Quando as pessoas olham e está perdido, Jesus olha e diz: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Quando as pessoas olham e dizem: isso aí não vai vencer, Jesus diz: vai vencer, porque eles vão conhecer a verdade, conhecereis a verdade vos libertará. E se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Levanta a sua mão e adora Ele aqui nessa noite. Você pode ter passado por humilhações, pode ter te xingado, virado as costas para você, pode ter te abandonado, mas Jesus achou um refúgio para você, e Ele te abraça aqui nessa noite, Ele te consola aqui nessa noite, Ele enxuga dos teus olhos toda lágrima, e diz: ei, tem tempo de você cantar, é chegado na tua vida. Aleluia. Lugar de refúgio para os humilhados. Ramote no original quer dizer exaltação, elevação. Assim como Ramote, Jesus é o nosso lugar de exaltação. Aleluia. A Bíblia diz que Ele pega as coisas loucas e desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que penso que são. Se fosse por méritos humanos, eu não estaria pregando aqui. Se fosse por vontade humana, eu não estaria, quem sabe, aqui. Mas Jesus me tirou do lixo, do monturo, conforme diz o Salmo 103, versículo 7, e me colocou assentado entre os príncipes do seu povo. Louvado seja Deus. Ai, Ramandecoma, Navarai. Se fosse por a vontade de pessoas que olhavam e diziam: não vai vencer, eu teria botado um chapéu sombrio na minha vida e dizendo: eu nasci para ser derrotado, eu nasci para perder, mas eu elevei meus olhos para aquele que tem poder para nos exaltar, para nos tirar da humilhação. Ele disse: eu vou vencer os obstáculos, eu vou vencer a dificuldade. Alguém dizia: Davi, você nunca vai chegar a ser pastor nas Assembleias de Deus, a filha é muito grande, você não tem pai pastor, você não tem ninguém que vai poder te ajudar, mas a filha pode ser grande. Mas quando Jesus eleva, hoje eu sou pastor das Assembleias de Deus do Brasil, tenho respeito aonde chego, porque Ele me tirou do lixo e deu um nome. Aonde eu chego tem gente me esperando para pregar, para ministrar a palavra do Senhor, e da mesma forma Ele vai fazer contigo. Louvado seja Deus. Alguém pergunta aí: como é que você conseguiu pregar em determinados lugares? Porque é Deus que abre a porta, porque a gente vai com a certeza de quem faz é Ele, quem levanta é Ele, quem cura é Ele, quem restaura é Ele, quem conhece a tua necessidade é Ele. E a gente vai sem preocupação. Não tenho muito, mas o que tenho eu uso em prol do reino de Deus. Não viajo preocupado por aí com ofertas, Gilson. Não viajo preocupado com o que eu vou comer amanhã, o que eu vou vestir, porque Jesus é o que supre as minhas necessidades. Ontem mesmo eu estava preocupado, dizendo: Senhor, eu preciso pagar a prestação do meu carro, que eu pago aí numa parte financiar. Digo: não tenho. Olha um pouco, uma irmã lá do Paraná me diz: Bravi, dá uma olhadinha no banco, eu mandei uma oferta para você. Cheguei lá, estava o valor de pagar a prestação. Não se preocupa, Deus cuida de você, Deus cuida aqui, Deus cuida quando sair. Ele é aquele que exalta, Ele é aquele que levanta, Ele é aquele que restaura, Ele é aquele que cuida. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é lugar de exaltação. As pessoas, às vezes, com os olhos, com a ótica humana, eles olham caído, ferido e machucado e passam de largo. Eles pararam do bom samaritano. Levita passou de largo do rapaz ferido. Sacerdote passou de largo. Mas o bom samaritano, que representava Jesus, ele desceu da cavalgadura. Ele se humilhou. Ele olhou para a pessoa ferida e caída na beira do caminho e disse: eu vi você adorando a Deus lá no templo em Jerusalém. Eu conheço você. A Bíblia diz que ele estava quase morto, a ponto de ir para uma UTI ou para uma CTI. Ele parou, desceu da cavalgadura, passou azeite sobre as feridas, passou vinho sobre as feridas. Azeite representa o Espírito Santo, que
cura as feridas não só do corpo, mas da alma. O Espírito Santo nesta noite vai curar feridas da tua alma neste lugar. Passou vinho que simboliza o sangue de Jesus Cristo. Ele disse: além de você ser curado, você vai ser perdoado. Agora colocou aquele moço na cavalgadura, levou para uma hospedaria. Ele disse: cuidai dele da melhor forma possível. Deixou 2 dinheiros que se faz necessário. Ele disse: gasta esse e tudo que te vai precisar, porque quando eu voltar eu te pagarei. Eu quero dizer algo aqui. Alguém passou de largo por você, alguém virou as costas por você, alguém olhou você caído e não pensou que Deus podia te levantar, te levar, te perdoar, mas no vale te abraçou. Jesus teve um encontro contigo. Seja grato a isso. Aqui tem óleo, aqui tem vida, aqui tem perdão, aqui tem cura, aqui tem restauração para a tua vida. Porque abraçar depois que o camarada já é alguém é fácil, pastor Rodolfo. Abraçar depois que o camarada já está cantando, pregando, tem um trabalho, anda bem bonitinho. Mas abraçar quando está caído, igual eu fui abraçado quando eu fui para o desafio, numa situação terrível, abandonado pela própria família, aí é difícil. Mas eu louvo a Deus que Jesus, ele olhou para você quando ninguém olhava, acreditou na tua vida, e acredita no hoje, e acredita no futuro de amanhã. Você pregando, ministrando, tirando almas das mãos do diabo e trazendo para a luz, para a glória do Deus que fez o céu e também a terra. Levanta a sua mão, você que está sentindo a mão de Deus pegando na tua nesta noite e dizendo: eu vou te levantar, eu vou te ajudar. Eu estou sentindo a presença dele aqui nesta noite. Eu estou sentindo Deus pegando pessoas aqui que teus sonhos te indo embora. Que a tua fé estava se esvaindo, como a água se esvai por entre os dedos. Quando tu levanta de manhã e vai lavar teu rosto, a água pega nos dedos, mas esvai, não fica. A tua fé te indo embora. Mas hoje Jesus te eleva, hoje Jesus te dá fé, hoje Jesus te faz olhar além das dificuldades. Hoje Jesus te descansa o teu coração, porque enquanto você me adora aqui, eu cuido da tua família, eu cuido de tudo. Adore a Ele nesta noite. Na cidade que eu dormia debaixo de ponto de viaduto, da cidade que uma vez, pastor Redondo, eu geralmente não conto isso, mas eu vou contar. Uma cidade que uma vez eu não tinha um prato para comer, eu tive que pegar uma vasilha que as pessoas davam comida para os cachorros, lavar e servir comida num sopão da cidade para mim ter o que comer. Quando eu voltei para a cidade onde eu fui humilhado, o primeiro culto que eu preguei na cidade foi na Câmara de Vereadores, com jornais me entrevistando, com rádios me entrevistando, sendo o que foi que aconteceu na tua vida, que de drogado, traficante, estelionatário, voltou para cá com a vida mudada, e tem pregado em tudo que é boca de fumo, tem pregado nas boates, nas casas de prostituição. Nós tivemos para lá e para cá com a Bíblia na mão. O que foi que aconteceu? Eu disse: Jesus mudou a história da minha vida, Jesus me perdoou, Jesus me trouxe para essa cidade para mostrar que não existe impossível para Ele. Ele salva, Ele perdoa mais um pecador, e enquanto a vida é esperança, Jesus tem honra para você. Quando você sair daqui, Deus está preparando um caminho, mas seja fiel, busca Deus, se envolva com a palavra. E a sexta cidade era a cidade de Golã, lugar de refúgio para os tristes. Quantas pessoas às vezes vivem tristes, angustiadas, não tem alegria na vida. Tu olha para a pessoa e se você olhar demais, você passa a quase ficar triste também. Você tem que dizer: Senhor, me cobre com teu sangue, me ajuda a vencer essa tristeza, essa angústia da alma. Quantas pessoas que às vezes aparentemente têm tudo, mas estão presos pela depressão. Quantas pessoas agora, o rapaz financeiro da TIM, um dos homens mais ricos do Brasil, tirou a vida dele, tirou a vida da esposa, porque a tristeza profunda entrou na sua alma e ele não reconheceu Jesus como Salvador. Mas Jesus é aquele que tira a tristeza do nosso coração. Jesus é aquele que nos dá alegria para servir a Ele. Louvado seja Deus. Eu lembro que um dia
O Senhor falou comigo na cidade de Mundo Novo. Eu fui missionário lá no Mato Grosso do Sul. Meu pastor me pediu para fazer uma reunião com os candidatos a prefeito na época. Eu estava reunindo, aquela reunião, muita gente reunida. E dali um pouco o Espírito Santo fala comigo no meio da reunião, eu representando o meu pastor, representando a igreja. E o Espírito Santo fala: filho, eu preciso que tu vá lá no hospital agora. E eu digo: Senhor, eu entendo que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas eu estou aqui nessa reunião que meu pastor me mandou. A gente não estuda bem, tu é obediente ao teu pastor, mas vai lá que eu sou o sumo pastor, estou falando contigo. Eu olhei para um amigo que estava lá e disse: olha, toma conta da reunião, que eu preciso dar uma saída. Ele: tudo bem, Peixoto. Ele ficou tomando conta da reunião, servindo cafezinho para o pessoal, tratando assuntos políticos. E eu saí para ir até o hospital. Quando eu chego no hospital, ia saindo um moço com o nome de Roberto, cabeça baixa, triste, derramando as lágrimas, caminhando no hospital evangélico da cidade. E eu olhei para ele e disse: moço, eu vim aqui para dizer que Jesus te ama. Eu vim aqui para dizer que Jesus vai tirar essa tristeza da tua alma, vai tirar essa angústia da tua alma. Eu vim aqui para dizer que Jesus tem solução para todos os problemas que você está enfrentando. Ele olhou para mim e começou a chorar e disse: será que para mim tem solução? Eu sou dependente do crack, eu perdi meu emprego, perdi minha família, eu agora estava fugindo do hospital para ir tirar a minha vida. Eu disse: eu estava numa reunião e o próprio Deus me mandou aqui para falar contigo, porque Ele vai mudar a história da tua vida. Ele disse: Jesus tem poder para mudar a história da minha vida. Eu tenho. Então a minha mãe precisa ouvir isso. Eu disse: vamos até a tua casa. E não, a minha mãe está hospitalizada aqui também. Ela não aguentou a pressão devido à vergonha que eu faço a família passar, devido à situação que eu estou vivendo. Entrou no momento de depressão e está internada aqui no hospital. E vamos até o quarto que ela está. E o hospital é do médico amigo nosso. Chegamos até o quarto, comecei a pregar para ela, pregar para ele. As enfermeiras fecharam a porta e nós ficamos conversando, falando da palavra de Deus. Dali um pouco fizemos uma oração, e quando oramos, o inimigo se manifestou na vida daquele moço. Eu vou matar, ele é meu. Disse: não é nada, Satanás, sai dessa vida em nome de Jesus. Ele levantou liberto, chorando. Ele disse: pastor, eu quero entregar minha vida para o Senhor Jesus. Aceitou Jesus como Salvador. A tristeza saiu, a angústia saiu. Ele voltou a sorrir, abraçou a mamãe na hora foi liberta da depressão, para a glória do Deus que fez o céu e a terra. Aí eu disse: doutor Wagner, que era o doutor do hospital, segura ele para nós aqui mais uma semana, para desintoxicar. E eu vou estar visitando ele todos os dias. Vamos trabalhar em favor desse moço, vamos orar por ele. O doutor disse: tudo bem, vou segurar por um pedido seu, porque eu conheço muito bem vocês, conheço a igreja. Segurou aquele moço. Eu combinei com ele: domingo eu venho te buscar para você ir no culto, participar do culto com nós. Se tu vem mesmo, pastor, vou. E domingo eu fui buscar ele. Só que enquanto ele estava lá sendo cuidado pelo médico, eu fui conversar com o patrão dele, para que quando ele saísse do hospital, o patrão devolvesse o emprego. E quando ele estava lá dentro, se recuperando no hospital, eu fui conversar com a esposa, visitar os filhos dele. Eu e a minha esposa visitamos a família. E o meu pastor João Carlos Vilante, lá quando eu estava no Mato Grosso ainda, pegou e disse: olha, Davi, eu vou levar a família para a igreja e você busca o Roberto para vir no culto. Antes o pastor começar a pregar, fez um convite para as famílias e à frente que ele queria orar. E os dois haviam brigado, estavam separados. Mas Jesus é aquele que reconcilia. Jesus é aquele que faz, que desfaz com todas as obras do inimigo. Jesus é aquele que pega os cacos e faz um vaso novo. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. E quando o pastor fez o convite, ela passou para frente com as criancinhas, aquelas menininhas, e os menininhos dele de mãozinha dada, todos bem arrumadinhos, de manhã tomado bonito na igreja, adorando a Deus. E ele levanta do outro canto e passa à frente. Ela fica de um lado e do outro. Antes do pastor terminar de orar, eles estavam abraçados e se reconciliando, porque Jesus tira a angústia, tira a tristeza, desfaz com as obras de Deus. Deus vai restaurar a tua família, Deus vai restaurar o teu lar, Deus vai restaurar a tua saúde. Levanta a tua mão e adora a Deus. Chega de tristeza, leve teu coração. Jesus está trabalhando por você. Se coloque em pé, eu quero orar por você nessa noite. Jesus é lugar de refúgio para nós, refúgio para o cansado, refúgio
refúgio para o desamparado, lugar de comunhão para nós. Quem sabe você está com falta de comunhão com alguém. Nesta noite é noite de ter comunhão. Nesta noite é noite de perdão. Nesta noite é noite de reconciliação. Eu quero orar por você nesta noite. Que essa palavra tem falado ao teu coração. E você precisa se refugiar em Jesus. Vem à frente. Está fraco, vem que Ele vai te fortalecer. Está triste, vem que Ele vai te alegrar. Está sem comunhão, vem que você vai sentir comunhão com o Pai. Vai sentir comunhão com o Filho. E vai sentir comunhão com o Espírito Santo nessa noite. Quem sabe você visitante que está aqui nessa noite, veio para participar desse culto de louvor a Deus. Quem sabe lá no lar está faltando comunhão, está faltando entendimento. Jesus está aqui para te dar comunhão. Jesus está aqui para te dar entendimento. Jesus está aqui para fazer o teu lar ter boa vivência. Eu estou sentindo a presença dele aqui nesta noite. Jesus é refúgio para o cansado, é refúgio para o desamparado, é refúgio para o solidário. Olha o tamanho da tua família aqui, olha o tamanho da família que está aqui, orando por você, torcendo por você, acreditando em você, que olha para você, não vê os teus pecados, não vê as tuas falhas, mas é você vencendo, 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 para a glória do Deus que fez o céu e também a terra. Oh, aleluia! Jesus, Ele foi o meu refúgio, Ele foi o meu amparo. Jesus me abraçou quando ninguém me abraçava. Jesus acreditou em mim quando ninguém acreditava. Jesus me levantou quando queria me matar, quando queria pisar em cima de mim e me ver morrer drogado, me ver morrer dentro de uma cadeia. Mas Ele me exaltou, Ele me levantou, e Ele está aqui para te perdoar. Ele está aqui para te perdoar. Ele está aqui para te perdoar. Receba agora perdão de Deus na tua vida. Aí na banda é como a vai. Aí eu quero dizer algo da parte de Deus. A Bíblia diz que os teus pecados são lançados no mar do esquecimento. E eu, como pregador do evangelho desta noite, coloco uma placa dizendo: é proibido pescar. Não aceite a acusação do diabo. O que passou, passou. É vida nova. Olha para frente. Traz a sua memória somente aquilo que te dá esperança. Jesus te trouxe aqui para trabalhar na tua vida. Desafio Jovem do Vale é um refúgio para você. Porque aqui Deus te cuida, aqui Deus te cura, aqui Deus te guarda, aqui Deus te levanta, aqui Ele te batiza no Espírito Santo. Vai receber da presença dele agora, vai receber da glória dele agora. Eu estou sentindo a comunhão do Ele aqui nesta noite. E estou sentindo que vem esta comunhão. Ele está curando enfermidade neste lugar. Estou sentindo que vem esta comunhão. Ele está perdoando neste lugar. Eu estou sentindo que vem esta comunhão. Ele está desfazendo com as formas do inimigo, contra a tua vida, contra os teus pensamentos. Santa voz quer trazer pensamentos ruins. Mas nesta noite o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Receba agora a presença do Cristo que te chamou na tua vida. Aleluia. Digno de louvor. Aleluia. 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 Você que pode ter comunhão com o teu irmão, pegue na mão do irmão. A irmã pegue na mão da irmã. Feche o corredor. A mão de coma na vai. Nós vamos orar junto aqui em comunhão. Porque quando tem comunhão tem unção. Quando tem comunhão tem cura. Quando tem comunhão tem salvação. Quando tem comunhão tem batismo com o Espírito Santo. Quando tem comunhão tem lágrima. Pega na mão de teu irmão agora e começa a orar nesta noite. E não pedir aquilo que você quer para você, mas começa a orar e abençoar a vida desse teu irmão. Começa a orar e abençoar a vida dessa tua irmã. Começa a orar e abençoar o lar dela, a família dela. Começa a orar e abençoar o esposo dela. Começa a orar e abençoar a esposa dele. Começa a orar, começa a orar, começa a orar.
sente seguro, você se sente fortalecido, porque tem alguém para se apoiar nesta hora, que está segurando na tua mão. Jesus está dizendo ao meu coração que desta forma que você se sente seguro, segurando na mão do irmão, da mão da irmã, você pode se sentir seguro, porque Ele está segurando na tua mão para te fazer vencer. Ele está te segurando na tua mão. Receba agora a presença de Deus na tua vida. Deus, em nome de Jesus Cristo, meu filho amado, você vem diante da sua presença nesta hora, Pai querido, agradecendo a Ti por esta oportunidade de nós vivemos, ó Pai, nós estamos reunidos na sua presença, para Te louvar, para Te agradecer e para bendizer o Seu nome. Agradecemos a Ti, ó Pai querido, porque aqui é lugar de comunhão, aqui é lugar, ó Pai querido, que o Senhor fortalece o fraco, aqui é lugar, ó Pai querido, Pai soberano, que os pensamentos estão unidos em ver a vitória de seus filhos que aqui estão. Aqui é o lugar que os pensamentos estão unidos em ver a transformação de seus filhos que aqui estão. Aqui é o lugar, ó Pai querido, em que os pensamentos estão unidos em ver o Senhor curar, em ver o Senhor libertar, em ver o Senhor batizar com o Espírito Santo. Aqui é o lugar, ó Pai querido, onde temos encontro contigo, e agora nós te pedimos cura, nós te pedimos renovo, nós te pedimos fortalecimento espiritual, em nome de Jesus, ó Pai. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, O seu milagre está aqui. aquilo que parecia A tua casa, milagre, vocês estão mas aqui. Jesus mudou minha sorte, sou milagre, Vai adorando, vai adorando. aquilo que parecia impossível, aleluia, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia seria morte, mas Jesus mudou minha sorte, sou milagre, estou aqui. Usa-me, Senhor, usa-me, eu sou o teu milagre, usa-me, eu quero te servir, usa-me, eu sou a tua imagem, semelhança dele, usa-me, eu quero te servir.